E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Tá mais perto da gente voltar para as aulas presenciais, não é? Tá vindo coisa boa também, novidade aí dentro da escola. Mas antes disso, vamos mais uma vez falar sobre Idade Média. Poxa, Davidson, de novo, de novo. Pessoal, vocês viram nas questões que nós respondemos na última aula, não viram? No ano passado foram duas questões sobre Idade Média. Então é um assunto que pode vir a ser sempre muito recorrente, porque são praticamente 1000 anos de história e tem muita coisa acontecendo, né? Desde a alta Idade Média, a cultura medieval, que é o objeto da nossa aula hoje, porque vamos falar de novo sobre a influência da Igreja Católica. Nós temos a Baixa Idade Média, as Cruzadas, todos os movimentos que aconteceram, né, da crise da Idade Média. Então é muita coisa, galerinha. Então são muitas aulas. A gente está chegando ao fim, a gente vai entrar numa das partes mais legais da história, mas antes vamos falar sobre esse período da história. No final dessa aula tem ali algumas questõezinhas para a gente responder também, viu? Para a gente treinar. Como eu já venho dizendo desde as aulas presenciais, pessoal, o Enem mede sua preparação. E eu fico muito orgulhoso quando eu percebo que vocês estão se preparando, tá bom, pessoal? Então vamos lá, não é? Vamos falar sobre a cultura medieval. Pessoal, a cultura medieval, ela foi fortemente influenciada pela Igreja Católica, né? Nós sabemos disso. Eu disse a vocês, numa das nossas aulas anteriores, que a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela se torna a instituição mais poderosa da Europa. Né? Ela detém o monopólio da fé, do saber, ela detém o poder espiritual, mas detém também o poder temporal, que é o poder político. Então, praticamente tudo que acontece dentro da cultura medieval sofre com a influência do catolicismo. São duas coisas que são indissociáveis. Né? Nós vamos ter uma mudança na forma como a cultura se expressa, se manifesta, né, no decorrer da Idade Média, na passagem da Alta para a Baixa Idade Média, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó. Características. Já falei sobre a forte influência da Igreja Católica na cultura medieval. E aqui nesse outro tópico merece destaque uma coisa. Durante muito tempo, né, uma ideia que surgiu no Renascimento, que ganhou força no Iluminismo, ela chegou até a contemporaneidade, numa tentativa de se fazer um contraponto à busca por respostas do Renascimento e do Iluminismo. E aí eles chamam a Idade Média de Idade das Trevas, ou de Longa Noite dos 1000 anos. E durante muito tempo essa ideia ela prevaleceu. Olha, na Idade Média só aconteceu coisa ruim, não tinha nada de bom, a ciência ficou estagnada. É claro que nós vamos ter problemas, vamos ter retrocesso em determinadas áreas do conhecimento, mas, de modo geral, pessoal, houve avanços em várias áreas do conhecimento, filosofia, na linguística, na literatura. Não é? Então, nós temos avanços também. O que nós temos que entender é que a Idade Média não é aquela Idade Média, muitas vezes romantizada, né, de cavaleiros valentes, de damas apaixonadas, donzelas e tudo mais, reis e rainhas, senhores, pessoas honradas. Não era aquele conto de fadas, mas também não era o inferno para você chamar de a Idade das Trevas. Temos muitos avanços, temos retrocessos, então, pessoal, a gente sempre tem que buscar um meio termo. A gente não pode ficar bitolado, sempre pensando que tudo aconteceu só do jeito ali que disseram pra gente. Por isso, vamos sempre buscando mais fontes de estudo, tá bom? Então, o termo Idade das Trevas, ele passa a ser muito questionado. Ele passa a ser muito utilizado para se fazer um contraponto ao iluminismo. Iluminismo não vem de iluminar as ideias, de clarear as luzes da razão? Pois é, então eles diziam que a Idade Média foi um período de 1000 anos de trevas. Mas olha, pessoal, na Alta Idade Média nós vamos ter a forte influência da Igreja Católica, praticamente monopolizando tudo. Mas na Baixa Idade Média, com o ressurgimento das cidades e do comércio, mudanças têm que acontecer. Porque a vida agora, na Alta Idade Média, ela era uma vida predominantemente rural, com um sistema feudal muito forte, enraizado, mas na Baixa Idade Média, dentro das cidades, surgem novas relações econômicas, a burguesia vai emergir como classe social. Então, há mudanças na cultura, né, na passagem da Alta para a Baixa Idade Média. Tá bom, galerinha?
muito emocionante. Eu boto essas imagenzinhas para ilustrar sempre, né? Os castelos medievais e tudo mais, as fortalezas. Inclusive, pessoal, dentro deste tema, deixa eu sugerir bem aqui uma série que eu estou assistindo agora, nesses dias de quarentena, quando eu não estou preparando aula ou gravando aulas com vocês. Eu estou assistindo uma série original da Netflix, né, chamada The Last Kingdom, O Último Reino. Eu acho que eu até falei na aula anterior. E ela mostra, por exemplo, a influência da Igreja Católica na cultura. Ela é baseada na figura de alguns personagens que realmente existiram, como o rei Alfredo de Wessex, que é um cara que vai estimular as artes, a cultura dentro do seu reino. Então, cara, é muito boa mesmo. Se você tiver tempo, né, você dá uma paradinha aí no Grey's Anatomy, no Diários de um Vampiro, não sei, e vai dar uma olhadinha, viu, em O Último Reino, tá bom? O personagem principal é Uhtred de Bebbanburg, ou também conhecido como Uhtred Ragnarsson. Massa demais, cara. Bom, pessoal, no que diz respeito à educação, ela era fortemente religiosa, né? De modo geral, na Alta Idade Média, pessoal, a língua oficial que prevalecia na Europa era o latim. Só que tinha os dialetos dos vários povos que, com o passar do tempo, principalmente na Baixa Idade Média, esses dialetos vão se fundindo com o latim e vão surgindo as línguas que nós conhecemos hoje. O francês, o português, o italiano, o romeno, o inglês. Todas essas línguas surgiram nessa passagem da Alta para a Baixa Idade Média, viu? A Bíblia era escrita em latim, ela não era traduzida, viu? Então a educação muitas vezes acontecia em latim. Destaque para a figura, mais uma vez, nós já citamos, dos monges copistas, né, que transcreveram textos da antiguidade, que fizeram iluminuras, contaram histórias, né, das coisas que aconteciam. Muitos personagens da história, por exemplo, na Idade Média, nós não temos relatos escritos sobre ele, pouco se sabe sobre eles, porque pouquíssimas pessoas escreviam durante muito tempo, pessoal. Então, nessa época, a Igreja Católica tem um papel fundamental. Inclusive, pessoal, esse modelo de escola, da qual a gente está morrendo de saudade agora, surgiu especificamente na Idade Média, onde tem a figura de um professor, né, transmitindo o conhecimento de forma oral, e os alunos, né, assistindo a aula, ouvindo. Inclusive, professor vem de professar, né, aquele que professa alguma coisa. Os professores, de modo geral, eram membros da Igreja Católica. E outra coisa, pessoal, a Igreja Católica, apesar da manipulação que nós já falamos, apesar dos dogmas, da manipulação ideológica, a Igreja Católica também trouxe consigo alguns avanços. As primeiras universidades da Europa e várias universidades durante a Idade Média, que nós vamos ver principalmente a partir do final do século IX, mas principalmente a partir do século X e XI, essas universidades eram criadas e mantidas pela Igreja Católica. Inclusive recebiam apoio, né, de muitos governantes das regiões em que eram instaladas. Aqui está citando Paris e Bolonha, que são consideradas as primeiras. Mas nós vamos ter a Universidade de Oxford, de Cambridge, de Coimbra, né? Essas universidades, elas foram criadas e durante muito tempo mantidas pela Igreja Católica, tá bom, pessoal? Uma coisa, os estudantes das universidades muitas vezes eram bem tratados, tinham privilégios como isenção de impostos. Professor, e o que é que eles estudavam? De modo geral, medicina, né? Medicina árabe, de modo geral, muitas vezes, os conhecimentos que já se tinha. Estudavam direito, artes, literatura, latim. Então havia um estudo de várias áreas do conhecimento, tá bom, galera? Na filosofia, nós já citamos eles também, mas vamos citar de novo. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né, que viveu ainda no final do Império Romano, né, e no início da Idade Média. Ele tinha uma base filosófica, porque ele não nasceu cristão, ele se torna cristão com o passar do tempo, né? Tinha muita influência do Platão. A corrente filosófica dele ficou conhecida como patrística, e uma das principais características era a predestinação divina, a crença de que todos nós nascemos predestinados a irmos ou para o paraíso ou para o inferno. Aí tu pergunta assim, pô, Deus, mas qual vai ser o critério?
E aí o Santo Agostinho dizia, olha, aí é a vontade de Deus e a vontade de Deus não se explica. Santo Agostinho é esse cara aqui, deixa eu botar bem aqui, o marca-texto, né? Ó, Santo Agostinho é esse cara aqui, ó. Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma característica também da arte medieval, não é? Já falamos sobre isso. E nós temos o Tomás de Aquino, que já viveu na Baixa Idade Média. O Tomás de Aquino é talvez o filósofo da Igreja Católica que mais influencia no pensamento filosófico da Igreja nos dias atuais. Ele é quem é a base filosófica do pensamento de grande parte do clero. E ele, na verdade, os dois, tanto Santo Agostinho quanto Tomás de Aquino, eles vão tentar conciliar a fé e a razão. Dizer que uma pode existir mesmo com a outra. Que ou você era racional ou você tinha fé. Não, dava para você ter as duas coisas. O Tomás de Aquino ele vai tentar pegar os textos do Aristóteles e adaptar para a realidade da Idade Média, que é uma realidade católica, cristã. Alguns setores da igreja, durante um bom tempo, achavam a filosofia do Tomás de Aquino uma filosofia pagã, herege, e foi muito criticado por setores da igreja. Mas, de modo geral, pessoal, a filosofia medieval ligada à Igreja Católica, ela busca fazer essa conciliação entre fé e razão. Inclusive, já caiu questão no Enem especificamente sobre Tomás de Aquino, tá bom, pessoal? Provavelmente, o professor Vitor, que é o professor de filosofia de vocês, provavelmente o Vitor, se ainda não falou esse ano, mas com certeza ele vai falar sobre esses filósofos, tá bom, pessoal? Nossa, professor, a história é tão legal, tão fascinante. Tem muitas séries e filmes e personagens que são muito, mas muito interessantes, não é? Cara, por isso que eu adoro história e vocês também. É a melhor de todas as disciplinas. Na literatura, vocês acham que a gente fala só sobre séries e filmes? Até mesmo nos desenhos animados existem muitas referências. Um desenho que marcou muito minha infância, que eu adoro demais e que eu gosto de usar muito como exemplo nas aulas, é o Pica-Pau. Aqui na literatura, quem são os trovadores? Os trovadores são aqueles que foram responsáveis por criar as histórias, por contar as histórias dos cavaleiros, das damas, exaltando os valores da cavalaria medieval. Os goliardos, que eram atores, muitas vezes ligados à Igreja Católica, mas eram atores que faziam representações cômicas, através da sátira de personagens políticos, de acontecimentos de cada região. Os menestréis, que cantavam o amor, muitas vezes, a honra dos cavaleiros. Quem assistiu a série The Witcher, por exemplo, tem o personagem, agora não vou me recordar o nome, que anda com o bruxo, que é um menestrel. Quem assistiu o Pica-Pau tem o dia que a bruxa transformou o filho do rei num dragão. Aí quando, no final do desenho, eles conseguiram transformar o dragão em príncipe de novo, aí o príncipe era um menestrel hippie, Eu vivo do poder das flores, levo a vida com prazer. E se quiser que eu vá trabalhar, eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Aí o rei, meu Deus, meu filho virou um menestrel hippie. Aí transformaram ele num dragão de novo, Ziriguidum, era a palavra mágica. Eu sei onde é que eu entro com essas coisas. Mas faz sentido, pessoal. Até mesmo os desenhos, os filmes e tudo mais, eles têm a influência da história. Quando a gente estiver estudando, por exemplo, os Estados Unidos no século XIX, a gente vai voltar a citar o Pica-Pau aqui nas nossas aulas. Na arquitetura, e aqui o Ronaldo, E aí, brother? E aí, brother? O Ronaldo já deve ter visitado muitos desses lugares, o cara é playboy, ele com certeza vai se aprofundar ainda mais nesses assuntos com vocês, não é? Mas na arquitetura prevalece o estilo românico e o estilo gótico, Sendo que o estilo românico, ele foi criado, ele se desenvolve em meio às levas de invasões bárbaras, e suas características são paredes grossas, geralmente feitas de pedra, com poucas janelas, com pouca iluminação dentro das igrejas,
né, para que as pessoas que estivessem lá dentro se sentissem mais seguras. Muitas vezes as igrejas podiam funcionar até como fortaleza. As pessoas, quando aconteciam, por exemplo, invasões, elas não tinham como fugir da vila em que estava acontecendo, muitas buscavam refúgio dentro da igreja. Né? Então, ela tem como característica formas mais simples, não é, torres não tão altas, o teto muitas vezes de madeira. E aí, na Baixa Idade Média, vai se desenvolver o estilo gótico. Olha aqui é a Catedral de Notre Dame, que nós já citamos em aulas anteriores, não é? Um estilo gótico, com torres mais altas, com janelas, vitrais coloridos, não é? Já é uma coisa mais ligada às cidades, né? ao urbanismo da Europa. Nós temos Notre Dame como exemplo, Avignon, várias igrejas que foram construídas na Baixa Idade Média nesse estilo gótico. Olha o interior de uma igreja gótica. Quem é aqui de Pigos ou já visitou a matriz de Pigos? Não é parecida? É sim, professor, olha que legal. Porque a igreja matriz de Pigos ela foi construída num estilo neogótico. Eu não posso dizer que é um estilo gótico, porque não foi feita na Idade Média, foi feita posteriormente. Mas se você olhar essas colunas, os vitrais coloridos da igreja, o altar, o teto, se assemelha muito, né, com o estilo interno da igreja matriz de Pigos, né, que, como eu disse, foi construída no estilo neogótico e ficou pronta na década de 60, não é? Vamos responder algumas questões? Vamos! Pois bora lá, pessoal. Olha, primeira questão, olha aqui, recente, da Unicamp. Vamos ler esse texto aqui rapidinho. O surgimento das primeiras universidades, nos séculos XII e XIII, marca um momento capital da história do Ocidente medieval. Em relação à época anterior, esse momento comportou elementos de continuidade e de ruptura. Os primeiros devem ser buscados na localização urbana das universidades, no conteúdo dos ensinamentos, no papel social dos homens de saber. Já os elementos de ruptura foram inicialmente de ordem institucional. No âmbito das instituições educativas, esse sistema era novo e original. As comunidades autônomas dos mestres e dos estudantes eram protegidas pelas mais altas autoridades leigas e religiosas daquele tempo, permitindo tanto progressos no domínio dos métodos intelectuais e em sua difusão, como uma inserção mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época. Olha aqui, uma adaptação, o texto, né, a gente olha a referência, mas não tem muitas informações para a gente, né? Algumas vezes você tem que dar uma olhada nisso aqui. Algumas vezes não, sempre você vai dar uma olhada para ver se você não conhece o autor. Considerando o texto, seus conhecimentos sobre o período medieval, assinale a alternativa correta. Vamos lá, a Igreja Católica apoiava a estruturação das universidades medievais, que representavam o avanço das ciências e a superação de dogmas e das teorias teocêntricas? Olha, pessoal, essa resposta está errada. Olha aí, considerando o texto e seus conhecimentos. A superação de dogmas e das teorias teocêntricas não são a característica dos séculos XII e XIII, como são citados na questão. Tá bom, pessoal? A letra B, na alternativa. A letra B, a organização institucional diferencia as universidades medievais das corporações de ofício, visto que seu método de estudo estava calcado na escolástica, caracterizando o atraso do mundo medieval? Claro que não, não é, pessoal? As universidades, elas tinham um ensino religioso, a escolástica surge mais ou menos no mesmo período, mas não calcado especificamente. E mais uma vez, pessoal, a própria alternativa ela não está em consonância com o texto. A letra C fala, uma ruptura trazida pelas universidades medievais foi o início da atuação dos copistas nas bibliotecas. Ora, pessoal, muitas das bibliotecas estavam dentro dos mosteiros e os copistas são vistos na Idade Média desde o seu início. Então ela está errada. A letra D fala, a institucionalização das universidades medievais era um dado novo no período. Essas instituições se caracterizavam pelo apoio das autoridades de dentro e de fora da igreja e pela maior autonomia e inserção social de seus membros. Se você pega essa alternativa e você volta no texto, você vai ver que ela está em perfeita consonância. Tá bom, pessoal?
Como eu já disse, se você estiver assistindo aí e quiser dar uma respondida só, a minha voz está te atrapalhando. Na hora que a gente chegar aqui no enunciado e nas alternativas, tu dá uma pausa aí no vídeo, tenta responder para depois você ouvir a explicação, tá bom, galerinha? Vamos para a próxima questão. Muito fácil essa aqui. Muitos de vocês já fizeram, vão fazer ao PE ainda, não é? Observe a imagem a seguir. Aí o que é que nós temos nessa imagem aqui? 2 cavalos, 2 cavaleiros. Aí detalhe de uma iluminura medieval. Olha aqui, ó, uma iluminura medieval. Quem é que fazia essas iluminuras muitas vezes? Os monges copistas, não é? Mostra 2 cavaleiros duelando a pé, enquanto seus cavalos lutam entre si. Qual aspecto da sociedade medieval é mais caracteristicamente representado por essa imagem, pessoal? A religiosidade, a belicosidade, a racionalidade, a piedade ou o humanismo? Ora, pessoal, aqui na verdade sempre cabe uma interpretação e às vezes você pode até discordar dela, porque na verdade a iluminura que foi feita pela igreja, não é? Ela mostra pessoas duelando, então seria a belicosidade. Só que aí vem toda a interpretação e muitas vezes é por isso que a história, às vezes as questões elas te atrapalham, porque você tem que voltar por completo e às vezes tentar entender além do que está na questão. Mas por que que eles guerreavam, pessoal? Não era uma missão que a Igreja Católica dava para eles? E qual é a característica mais marcante da arte medieval? Não é a sua religiosidade? Então a resposta certa é letra A. Nossa, professor, essa questão parecia tão fácil, mas realmente às vezes a gente pode se enganar em algumas questões, tá bom, pessoal? Vamos para a nossa terceira questão. Durante o período medieval, a Igreja Católica, herdeira das tradições romanas, sobressaiu-se como a mais poderosa instituição e grande baluarte da cultura europeia. À medida que avançava e convertia novos povos ao cristianismo, ampliava mais ainda seu poderio espiritual e material e fundia a cultura romana com a dos povos convertidos. No que se refere ao papel da Igreja Católica na cultura europeia medieval, é correto afirmar que a literatura medieval era dominada pelo tema religioso imposto pela Igreja Católica? Olha, nesse período não se escreveu sobre nada que não estivesse no livro sagrado, pessoal. Eu posso dizer isso aqui? Eu posso afirmar nada? Nada, absolutamente nada, pessoal. Opa, calma aí. Lembram que esse tipo de palavra tende a tornar a alternativa errada? Isso aqui é absurdo, eu não posso dizer uma coisa dessa, não é, pessoal? Tá errado. Vou botar aqui, ó, nada. Nada. A letra B fala: a educação formal espalhou-se pela Europa através da Igreja Católica, a qual estavam ligadas as escolas e as universidades medievais. Opa, a educação formal, como nós conhecemos, era controlada pela Igreja, não é? Quem é que controlava as escolas? A Igreja. Quem é que controlava as primeiras universidades? A Igreja. Opa, então parece que essa tá certa, não é? A letra C fala: a filosofia escolástica, nascida nas universidades católicas, opunha-se à fusão da fé cristã com o pensamento racional humanista. Está errado, não é? Nasceu com Tomás de Aquino e a escolástica não se opunha a essa fusão, pelo contrário, ela defendia. A letra D fala: apesar de controlar a literatura, as artes plásticas ficaram livres de qualquer, essa palavra, qualquer tipo de cerceamento religioso por parte da Igreja Católica. Claro que não é, pessoal? Isso tende a tornar as alternativas erradas. Então a resposta certa realmente é a letra B de vassoura. Muito bem. Bom, minha gente, e para a gente fechar a quarta questão, essa aqui é boa. Olha aqui, ó, vamos completando. No dia 15 de abril de 2019, vamos fazer o seguinte, deem a pausa aí e respondam, que aí eu já vou lendo e colocando as palavras onde deveriam estar, tá bom? Então você vai parar em 3, 2, 1. Pronto, voltamos. No dia 15 de abril de 2019, um incêndio destruiu uma parte importante da Catedral de Notre Dame.
em Paris, um dos mais famosos edifícios medievais franceses. Embora construções anteriores tenham existido no mesmo local, foi a partir dos séculos XII e XIII que a igreja passou a tomar sua forma mais conhecida. O período em que houve a consolidação da cristandade na Europa. Sua arquitetura é hoje uma das mais conhecidas manifestações do estilo gótico, predominantemente urbano e marcado pela grandiosidade para abrigar o número crescente de fiéis. Trata-se de um modelo arquitetônico que obedece a uma ordem racional e que mantém relações de fundo com a filosofia escolástica. Então, a resposta certa é letra E. Tá bom, pessoal? Bom, espero mais uma vez que vocês tenham aprendido. Vamos de novo reforçar a ideia. Se você pode, você fica em casa, se prepara. Não relaxa, pessoal. Não relaxa que o Enem vai acontecer, tá bom? Então vamos continuar nossa preparação e até nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Beijão pra vocês, adoro vocês e até a próxima!